Motivou essa mudança de mensagem não foi nenhuma revelação extraordinária do Espírito Santo, mas foi uma série de comentários que surgiram ao longo desta semana acerca do recente comercial do Dia dos Namorados do Boticário. Eu creio que muitos de vocês acompanharam essa polêmica nas redes sociais. Para quem não acompanhou, o Boticário lançou uma campanha do Dia dos Namorados mostrando uma grande variedade de relacionamentos, vamos dizer assim, relacionamentos afetivos, heterossexuais ou homossexuais também. Houve muita polêmica, alguns cristãos manifestaram-se raivosamente nas redes sociais. Isso obviamente gera uma reação de igual intensidade da outra parte, daqueles que, defendendo a agenda LGBT, se sentem ofendidos. Então instaurou-se a polêmica nesta semana. Alguns cristãos, muitos presbiterianos por sinal, também defenderam o boicote ao Boticário neste Dia dos Namorados. Não comprem no Boticário, o Boticário está defendendo uma agenda anticristã. A mensagem acaba sendo oportuna também, porque hoje realizou-se mais uma vez a parada gay em São Paulo. Então é oportuno nós pensarmos um pouco sobre como nós lidamos com os pecados alheios. Como eu e você, nós lidamos com os pecados das outras pessoas, com o pecado que nós vemos no mundo. Se a nossa atitude diante do pecado é uma atitude, a atitude que Cristo teria, ou se é uma atitude, por vezes, raivosa, partidarista e anticristã, até por que não dizer. Eu quero convidar você a refletir nesse assunto, um texto bastante conhecido da Palavra de Deus, que é o texto da mulher adulta de João, capítulo 8, versos 1 a 11. João, capítulo 8, versos 1 a 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor, aqui na versão Almeida 121. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus que trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé, no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É preciso, a fim de que eu seja verdadeiro com vocês, dizer que esta é uma passagem controversa no registro da Escritura. Me permita aqui tratar um pouco da parte técnica desse texto, você vai entender por que eu estou fazendo esse destaque. Existe uma área da pesquisa bíblica, da teologia bíblica, que é a crítica textual. A crítica textual é uma matéria que estuda como o texto que você tem nas mãos chegou até você. Então, há uma confrontação de diversos manuscritos diferentes para que se veja qual é o texto verdadeiro, se não há erros de cópia, e assim vai se comparando esses manuscritos e entendendo se alguns textos estão na forma como deveriam estar. E assim você sempre vai refinando o texto que você tem nas mãos da Bíblia, o texto original, cada vez mais próximo ao texto original da Bíblia. Isso não é um pecado. As variações são muito pequenas, na verdade, da crítica textual entre um
manuscrito e outro. Mas nessa passagem, essa questão é bastante relevante, porque manuscritos muito antigos, os mais antigos manuscritos que nós temos notícia ainda hoje, não tem essa passagem. Nós não podemos com absoluta certeza dizer, à luz da crítica textual, que esta passagem realmente tenha sido escrita pelo apóstolo João. Não há como afirmar isso com certeza. Mas os estudos mais recentes, agora da crítica literária, ou seja, daquela crítica que analisa não a gramática, o texto, as palavras em si, mas sim o texto como livro que ele é, eles vão dizer que sim, apesar de não haver certeza se esse texto foi escrito por João, também não há certeza de que ele não foi. Vocês entenderam? Eu não posso analisar esse texto e dizer eu tenho certeza que João foi quem escreveu. Mas eu também não posso olhar para esse texto e dizer não foi João. Há uma dúvida quanto à autoria desse texto. Mas olhando para o texto, no seu contexto, analisando a teologia da passagem, analisando as atitudes de Jesus, poucos estudiosos modernos vão dizer que esse texto não parece ser autêntico. Nós podemos até ter dúvidas da autoria dele, mas são pouquíssimos os que questionam a legitimidade se esse texto é verdadeiro ou não. Nós acreditamos que seja, e é por isso que, apesar dessa controvérsia, eu posso, na noite de hoje, chegar a vocês e pregar isso aqui como palavra de Deus. Ok? É importante fazer esse parênteses para que você saiba do que nós estamos falando, que você entenda essas questões que são importantes para a nossa análise. Esse texto ele descreve uma armadilha que os fariseus aprontam para Jesus. Eles haviam já tentado, alguns versos antes, enviar pessoas para tentar apoiar Jesus em alguma palavra, tentar apoiar Jesus em algum erro, à luz da lei judaica, mas essas pessoas elas voltam de mãos vazias, elas voltam frustradas e aí, pior ainda, elas voltam, elas acabam dizendo, os guardas acabam voltando maravilhados. Veja o verso 46 do capítulo 7, os guardas respondem quando os sacerdotes perguntam a eles, cadê Jesus? Vocês não prenderam? Eles respondem, nós nunca vimos ninguém falar com esse nome. O tiro acaba saindo pela culatra, né? E eles tentam mais uma vez. O que acontece é que esta mulher é apanhada em flagrante adultério, não é algo que restava dúvida sobre a culpa dela, ela realmente havia adulterado. Apanharam esta mulher, e então eles a levam até Jesus para que Jesus julgue se essa mulher deveria ser tratada segundo a lei judaica ou não. E a ordem da lei judaica era direta: o homem e a mulher que forem apanhados em adultério devem ser mortos. É isso que a lei judaica mandava. Se hoje em dia haja pedra. Mas eles levam então esta mulher diante de Jesus. No que consistia essa armadilha? O que eles estavam tentando fazer com Jesus? Eles estavam tentando colocar Jesus numa situação difícil, porque se Jesus manda que essa mulher fosse apedrejada, Jesus teria problemas com a lei romana, porque os judeus não podiam executar a sentença de morte sem a autoridade de Roma. Mas se Jesus dissesse não apedrejem essa mulher, Jesus também estaria em problemas agora com a lei judaica, porque a lei judaica dizia que elas teriam que ser apedrejadas. Uma outra alternativa, aqui um outro perigo que eles tentam colocar sobre Jesus é dizer o seguinte: se Jesus manda esta mulher ser apedrejada, Jesus vai cair em descrédito do povo, porque o povo via em Jesus um defensor contra as autoridades. Ele que confrontava as autoridades em favor do povo comum. Mas se Jesus diz não apedreje,
ele cairia em descrédito como mestre da lei, como professor, como rabi. Vejam que é uma situação bastante perigosa. Os fariseus agem com muita esperteza. Eles levam esta mulher, então, até diante de Jesus e a lançam aos seus pés e fazem o desafio: mestre, o que é que nós fazemos com essa mulher? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Os fariseus, eles tinham razão. Os fariseus não estão se baseando numa situação injusta ou hipotética. Adultério é pecado. Adultério é pecado. Apenas para mostrar isso, o que dizia a lei judaica, Deuteronômio 22:22, se um homem for apanhado na cama com a mulher de outro homem, morrerão os dois. Não é uma questão machista aqui. O homem que se deitou com a mulher e ela também. Assim exterminarás o mal de Israel. Os fariseus tinham razão no que eles estavam fazendo. Era algo justo. Essa mulher, se tratada segundo a lei, ela deveria morrer por apedrejamento. Aliás, eles não precisariam ter perguntado e levado essa mulher para Jesus para saber disso. Eles mesmos poderiam ter tomado essa atitude. Como tomávamos tantas e tantas vezes. Não é verdade? Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, apedrejamentos acontecendo aqui e acolá. É pecado. Ninguém discute que esta mulher é uma mulher pecadora. Nem Jesus. Em nenhum momento você vai ver Jesus passando um pano por cima da situação e dizendo: essa mulher não tem pecado. Não, ela não deu. Meus irmãos, nós sabemos uma coisa: homossexualismo é pecado. Eu quero afirmar isso com todas as letras aqui, para que ao final desta mensagem eu não seja mal compreendido por vocês ou por alguém que esteja em casa. A agenda homossexual, os grupos de defesa dos homossexuais, a militância gay, eles tentam descaracterizar isso na Escritura, mas é impossível você olhar para a Bíblia e ter uma noção diferente à homossexualidade, senão que a homossexualidade é pecado. Não há dúvida disso, não há questionamento. Não adianta você dizer que ela é uma questão cultural do povo de Israel e que já não vale mais para nós. É tão persistente esse assunto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que você não pode dizer que isso é pecado. Desde Gênesis 19:5, por exemplo, eu sempre apenas aqui 4 textos, mas nós poderíamos ir além disso. Gênesis 19:5, por exemplo, em que Deus diz que Ele irá destruir Sodoma por causa da sua iniquidade. E qual era a iniquidade de Sodoma? Quando você lê a história, você entende qual era a iniquidade de Sodoma. Qual era a maldade do coração daqueles homens, pela qual Deus iria destruí-la. Levítico 18:22 é texto claro também a respeito disso. Em Levítico 23, em que um homem não pode se deitar com outro homem, nem mulher com outra mulher, ou ambos serão mortos. Veja, eu não estou aqui dizendo que os homossexuais devem ser apedrejados. Isto sim é cultural. A pena é cultural. A lei civil, você que conhece um pouco do Antigo Testamento e a aplicação da lei do Antigo Testamento para nós, você vai se lembrar que no Antigo Testamento, a lei, a Torá, ela tinha 3 tipos de lei. Uma era a lei moral, e a lei moral ela é válida até nossos dias. Os princípios da lei moral são válidos até os nossos dias. Ou seja, o que o Antigo Testamento definia como pecado, o pecado é ainda hoje.
tinha uma lei que era uma lei cerimonial. Essa lei cerimonial ela foi abolida porque ela foi cumprida. Menos do que abolida, ela foi cumprida em Jesus Cristo. Ela apontava para Cristo. E quando Cristo veio, a lei cerimonial, então, ela é cumprida em Jesus Cristo. Ela já não mais vale, não tem mais nenhum valor. A lei das cerimônias de Israel. Senão, apontar para Jesus. E o terceiro tipo é a lei civil, que é essa lei que nós citamos em Deuteronômio, que define os crimes, aquilo que nós conhecemos como uma lei comum, uma lei de governo. Era um crime para esse povo o homossexualismo, à luz da palavra de Deus. A pena era a morte. Hoje, o princípio permanece, o homossexualismo continua sendo pecado, mas a lei civil, essa foi abolida. Nós retiramos o princípio, mas nós mantemos o princípio, mas deixamos de lado a parte civil da questão, porque isto sim é um aspecto cultural. Deu para vocês entenderem o que eu quero dizer, meus irmãos? Talvez um dos textos mais conhecidos seja Romanos 1, versos 26 e 27, em que o homossexualismo, o fato de um homem se deitar com outro homem, ou uma mulher se deitar com outra mulher, é descrito como o ponto mais baixo da depravação humana. O homem ele se torna tão depravado na sua ausência de Deus, esse é o raciocínio de Paulo, ele se torna tão alijado dos pensamentos de Deus, das coisas de Deus, que ele começa a se entregar ao homem deitando-se com outro homem e mulher deitando-se com outra mulher. Estou querendo mostrar para você que sim, da mesma maneira como aquela mulher era adúltera, ela havia cometido pecado, aqueles que estão na homossexualidade, não desejam abandonar, também estão debaixo do mesmo pecado. E aí provavelmente você, como os fariseus, já estaria com a pedra na mão esperando a resposta de Jesus. Nós somos assim. Basta você ver as respostas dos cristãos, a ação dos cristãos em relação à militância gay. Não me cabe aqui julgar a militância gay. Mas primeiro temos que pensar em nós mesmos, nas nossas atitudes antes de falar dos outros, antes de pensar nos outros. Talvez você já estivesse agora com a pedra na mão. Então aquele meu post no Facebook, uma postagem no Facebook foi certinha, porque eu sou o defensor da palavra de Deus. Mas antes que você atire a primeira pedra, eu convido você a ler 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem à prática homossexual, nem os que as procuram. Até aqui, tudo bem. Ainda podemos segurar a pedra na mão, não é? Mas continue. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Por que eu estou querendo mostrar isso aqui? Por que eu estou querendo destacar aqui nos no verso 10? Aliás, deixa eu ler o 11, vai ser bom ler já. Alguns de vocês, ou alguns de vós, éreis assim. Homossexuais? Talvez não. Mas alguns de vocês provavelmente enganaram as pessoas. Alguns de vocês adulteravam. Alguns de vocês gostavam de beber, não é verdade? Alguns de vocês eram avarentos, não tinham generosidade alguma no coração. Mas
E você sente vontade de clamar e dizer: Senhor, manda fogo naquela vida paulista, faz cair fogo dali. Ou então, no aspecto particular, você conhece as pessoas e você começa a colocar rótulos nelas: bicha, prostituta, adulto, viciado. Você começa a colocar rótulos na vida das pessoas. E os rótulos começam a ser mais fortes que gente. Será que não cabe nenhum rótulo em você? É isso que Jesus faz. Diante da tentativa dos fariseus, ele se agacha no chão e ele começa a escrever, e nós não temos registro do que ele escreveu. Existem autores que vão dizer que Jesus se escreveu ali os pecados daqueles que estavam em volta, que Jesus escreveu os 10 mandamentos ali no chão, mas isso é especulação, não adianta você ficar pensando nisso. O fato é que Jesus estava ali no chão escrevendo alguma coisa, talvez meditando na dureza do coração dos fariseus, porque eles eram capazes de colocar rótulos naquela mulher adulta, pecadora, mas eles não olhavam para os seus próprios rótulos, as suas próprias etiquetas. Fariseu, hipócrita, enganador, blasfemo. O problema não é que eles apontassem o pecado. Sim, aquela mulher era pecadora. O problema não é você apontar o pecado do homossexual e chamar a ele a uma mudança. O problema não é você, talvez, levantar a sua voz contra a campanha do Boticário e dizer que aquilo prejudica a família, como se a novela que você assiste não prejudicasse. Como o filme que você assiste, meu caro Senhor, também não prejudicasse. Nós pegamos as nossas pedras nas mãos, mas só Deus e nós mesmos conhecemos o que vai nas telas dos nossos computadores, o que vai nas telas das nossas televisões para uma madrugada fora, o que vai nas rodinhas de amigas, sempre prontas a contar a última novidade de uma terceira. Só Deus sabe. Mas nós olhamos para o pecado do outro, estamos sempre prontos a jogar a nossa pedra. O problema não está em você apontar o pecado. Apontar o pecado faz parte do dever do cristão. A atitude que Jesus reprova nessa passagem é a atitude do coração. Não é a verdade dos fatos. É o que ia no coração dos fariseus ao levarem aquela mulher diante dele. Os fariseus, a meu ver, eles têm duas atitudes erradas aqui, dois erros fatais que valem a nossa reflexão. O primeiro é que eles querem se fazer de santos ao levar essa mulher diante de Jesus. Eles estão fazendo uma declaração do tipo: Jesus, olha como eu sou bom. Olha como eu sou o cumpridor da lei. Agora eu quero ver se você também é. É a tentativa da autojustificação a partir do pecado alheio. É você olhar para o outro e, para você esconder o seu próprio pecado, você coloca alguém na sua frente que tem um pecado à sua vista maior do que o seu. Você é como aquele fariseu que no templo batia no peito e dizia: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano aqui do lado. Ah, Senhor, eu te agradeço porque nessa noite eu estou aqui, não estou na parada ali. Ah, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como a prostituta na porta da minha casa. Senhor, eu te agradeço
Querida, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos com sinceridade, à luz da palavra de Deus, quando nós somos confrontados à luz da palavra, com quem realmente nós somos, nós não podemos nos justificar no pecado de ninguém. Ah, pastor, mas tem pecados que têm consequências mais graves? Sim, não estou negando isso. Alguns pecados têm consequências mais sérias que outros. Você contar uma mentira não é a mesma coisa que você matar uma pessoa, nas consequências, quer dizer, mas em termos de justiça de Deus, não existe pecado maior ou pecado menor. Todo pecado é pecado. Lembre-se de 1 Coríntios 6. Pode ser que você não era um adulto, pode ser que você não era uma prostituta, pode ser que você não era um homossexual, alguém que contraria essas coisas, mas você era avarento. Quer ver uma outra listinha dessa? Abre Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Você é tão rápido de colocar um homossexual, prostituta, as mulheres de vida duvidosa, no fogo do inferno, mas quando os covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É para mim e para você. Para mim, a covardia quando eu não falo de Jesus Cristo. Eu não tenho ousadia de me pronunciar como cristão. É para mim, na minha incredulidade, que faz com que o meu coração viva em ansiedade diante das dificuldades do tempo. É para mim, que sou abominável diante de Deus por causa de todos os meus pecados. É para mim que sou homicida quando odeio meu irmão. É para mim que sou um adúltero quando nutro no meu coração pensamentos impuros. É para mim que sou feiticeiro quando tento manipular a Deus para o meu próprio benefício. É para mim que sou idólatra quando coloco qualquer outra coisa no lugar de Deus. É para mim que sou mentiroso. Você está entendendo? O segundo erro dos fariseus é o desprezo pela pessoa por detrás do pecado. Os fariseus não estavam preocupados com a mulher. A mulher era secundária. A preocupação deles era com Jesus. Eles não estavam preocupados se Jesus ia perdoar aquela mulher, iria mandar ela embora ou iria mandar apedrejá-la. Isso não fazia a menor diferença. Eles achavam que eles iam sair lucrando de qualquer jeito. Se Jesus manda apedrejar, tem. Se Jesus manda não apedrejar, tem também. Para eles. Eles não levam a mulher em consideração. E quantas vezes eu e você também não desprezamos a pessoa por detrás do pecado? A pessoa se torna um grande pecado ambulante diante de você. Um grande pecado ambulante diante de você. Você não se preocupa com as pessoas. Você se preocupa com todos aqueles homossexuais na parada gay para jogar a pedra. Você não está preocupado com a história daquela gente, daquelas pessoas que estão ali. Você não tem amor. É uma atitude feita sem qualquer tipo de compaixão, sem olhar para aquela pessoa como alguém ferido por Satanás, alguém que está no domínio do diabo, que precisa ser liberto, uma pessoa que precisa, antes de tudo, de libertação do que de condenação. Eu estou falando aqui do homossexualismo, que é o meu mote principal dessa noite, mas isso se aplica para qualquer outra palavra, para qualquer outro pecado. Você não se preocupa com a pessoa que está por detrás do pecado, você não chora pela obra de Satanás na vida daquela pessoa.
Eu creio que uma passagem exemplar nesse sentido é a de Jesus, quando ele está para ser entregue, e ele sobe o Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém e ele chora. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Quão fácil teria sido o Criador sair da terra naquele momento, fazer cair fogo sobre aquela cidade que estava prestes a morrer, mas ele chora. Ele chora porque ele sabe o amor de Deus para o ser humano. Ele sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas nós não temos o mesmo amor, nós não demonstramos o mesmo amor ao cuidar do pecado do outro. Mas aí vem a atitude de Jesus. Essa sim é exemplo. Jesus não nega a realidade do pecado ou o rigor da lei. Jesus não questiona se aquela mulher deve ser apedrejada ou não. Jesus não questiona se é pecado ou não. É pecado. É pecado, ponto final. E todo pecado leva à morte. É esse o princípio do apedrejamento na lei do Antigo Testamento. É saber que o pecado leva à morte. E o pecado continua a levar à morte. Talvez você nunca leve uma pedra na cabeça pelo pecado. Mas ele leva à morte se você não abandonar. Jesus não nega a realidade do pecado ou o rigor da lei. Ele não passa um pano para a mulher. Jesus não deixa o pecado da mulher sem confrontação. É interessante você perceber isso na passagem. Jesus, ele não deixa o pecado da mulher sem confrontação. Quando eu olho no verso 10, por exemplo, Jesus, ele diz para a mulher: mulher, onde é que estão todos os que te acusavam? Como se Jesus não soubesse que eles tinham ido embora. Era óbvio. Jesus não estava aqui fazendo uma pergunta boba para a mulher. O que Jesus está fazendo é o seguinte: mulher, você entende o tamanho que você recebeu? Você entende o perdão, o tamanho do perdão que foi disponibilizado a você? Você entende que você merecia a morte, mas você sai daqui com a sua vida por minha causa? E depois ele diz: vai, não peques mais. Há confrontação aqui. Jesus está chamando essa mulher a mudar de vida. Jesus reprova a dureza do coração dos fariseus. O silêncio de Jesus é uma reprovação à dureza do coração. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para julgar. Ele veio para salvar. E às vezes nós estamos mais preocupados com o julgamento do que com a salvação. E a igreja se torna um antro de santarrões, para quem as pessoas olham e veem hipocrisia, é claro. E vem gente insensível, é claro. Elas olham para nós e veem pedras nas mãos. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Jesus não veio para fazer cair fogo na Avenida Paulista. Jesus não veio para fechar o Boticário. Jesus veio para salvar. Jesus perdoa. Eu também não te condeno. Mas há uma opção. Pai, não peques mais. Mediante o arrependimento da mulher, Jesus declara o perdão. Ela já não é mais culpada de nada. Os pecados dela foram retirados. Essa é a atitude de Jesus e é a atitude que eu e você deveríamos tomar. Não se trata de aceitar o pecado. A gente pega uma mensagem como essa e as pessoas talvez pensem: pastor, você não está defendendo que a gente tem que aceitar os homossexuais. Tem de haver uma
aceitação da homossexualidade na igreja. Não se trata disso. Eu reitero aqui minha posição. Enquanto eu ainda posso fazê-la sem ser preso. Mas eu espero que Deus me dê firmeza para fazer o mesmo quando eu estiver aqui para a cadeia, e o tempo não demora. Mas não se trata de aceitar o pecado. Não se trata de calar-se diante da imoralidade. Eu não estou aqui dizendo que você não deva, talvez, manifestar-se contra o Boticário, manifestar-se contra a Rede Globo, manifestar-se contra a Hollywood, ou manifestar-se contra quem quer que seja, mandar carta para o deputado Jean Willis, não sei, não se cala diante da imoralidade. Isso também é pecado. Não se trata de você se calar diante daquilo que está errado. Não se trata de você aprovar aquilo que a Bíblia desaprova. E infelizmente, muitas igrejas, para crescer numericamente, elas estão aprovando aquilo que a Bíblia diz que é errado. Não se trata disso. O que a Bíblia diz como pecado, nós iremos tratar como pecado. Porém, o que eu estou querendo dizer é para você hoje, à luz do pecado alheio, à luz da pecaminosidade desse mundo em que nós vivemos, você analisar o seu coração. É como você vai fazer essa confrontação? Trata-se de buscar o perdido. Trata-se de você ir até um movimento como o de hoje e abraçar pessoas. Trazer uma mensagem de amor da parte de Deus. Confronte, mas com amor. Traga uma palavra de amor. Às vezes um abraço diz tanto para o pecador. Basta você olhar a história de Zaqueu. Quando Zaqueu olha para aquele homem ali em cima daquela árvore, um homem que jamais esperava que Jesus pudesse dedicar alguma atenção a ele. Até que ele sobe em cima da árvore para conseguir ver Jesus. Acha que Jesus jamais vai se importar e parar e conversar com um publicano desonesto. Mas quando Jesus clama e diz: Zaqueu, desce da árvore e me convida para a sua casa, porque hoje eu vou filar uma janta, vou filar uma feijoada aí na sua casa. Isso tem um impacto tão grande na vida de Zaqueu, que ele diz: Senhor, aquilo que eu roubei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. A lei não dizia isso, para Zaqueu fazer isso. Mas foi tão grande o impacto da graça de Cristo na vida daquele homem, que isso transforma a vida dele. Busque o perdido. Confronte com uma palavra. Abra a Bíblia e mostre: irmão, está errado. Está errado, querido. Está errado, meu amigo. Mas faça essa confrontação sempre com palavras de amor, dizendo: eu amo você. Eu não estou fazendo isso para esmigalhar a sua alma. Eu quero que você veja que antes de ser homossexual, antes de você ser gay, antes de você ser uma lésbica, você é uma criatura de Deus, alguém que Deus criou a sua imagem e semelhança, e a quem Ele ama tremendamente, Ele ama profundamente. Trata-se de você curar com a graça. Você promover a cura com a graça. E a graça é o grande remédio de Deus. Não existe remédio como esse. Não existe. A minha falecida Lucacina, só contando aqui para quebrar um pouco, falta uma historinha. Tudo que você tinha, ela dava você passar à frente. Você estava com a inflamação no olho, você estava com uma pneumonia,
estava com gripe e Vicky. Tudo era Vicky. Não querendo comparar a graça com Vicky, mas é assim. A graça é o grande remédio de Deus. É o remédio que transforma o homem. É o remédio que resgata o perdido. É o remédio que liberta o cativo. É o remédio que mostra às pessoas o quanto Deus as ama, porque elas não precisam trazer nada aos pés de Jesus Cristo para serem aceitas. Ele já entregou tudo. Ele já entregou tudo. Eu estou trazendo essa mensagem para que você reflita em como você confronta o pecado alheio. Talvez você conheça uma pessoa que esteja homossexual, esteja vivendo em homossexualidade, ou que esteja vivendo em algum outro vício, em alguma compulsão. Pode ser a bebida, pode ser a pornografia, não sei. Deixe eu dizer uma coisa, cure com a graça. E se é o seu caso, e é o que você está enfrentando hoje, se você entrou nesse lugar, talvez pensando, eu venho mais uma vez para esse culto, mas eu venho assim tão quebrado porque eu me sinto hipócrita. Eu estou até pensando em não vir mais na igreja porque eu me sinto hipócrita. Eu venho aqui, eu ouço os louvores, eu ouço a palavra e eu saio pior do que eu entrei porque eu sei que eu não vou cumprir nada daquilo durante a semana. Eu quero dizer a você, não desista. Jesus está de frente de você dizendo: eu também não te condeno. Eu morri por você. Eu também não te condeno. Ai, não peques mais. Ai, Jesus, mas todas as coisas que eu fiz, ai, não peques mais. Ah, Senhor, mas as coisas que eu estou fazendo, vai, não peques mais. Não há mais condenação. Vai, não peques mais. Comece de novo. Segunda-feira é dia de começar um monte de coisa, de começar a trabalhar, começar a regir. Comece de novo a sua caminhada. Caiu, levanta. A vida do cristão é isso, querido. Você está achando que a vida de qualquer pessoa que está aqui é uma vida de anjinho? Às vezes as pessoas pensam nisso. Você só vê, elas só se vê no domingo, né? Ou no máximo na quarta-feira no grupo pequeno. É um anjo. Nossa, o homem de Deus, uma mulher de Deus extraordinária. Todos nós somos assim. Caímos e levantamos, caímos e levantamos. Esse vai não peques mais é para todos nós, todos os dias. Todos os dias, quando você vai se deitar e pensa: Senhor, de novo, e aí você ouve: vai, não peques mais. Eu vou comer uma frase antes de passar para a ceia. Nós passaremos a sermos conhecidos mais pelo amor que vivemos do que pelos nossos boicotes ou palavras de ordem. Quando nós vamos ser